Amém, irmãos? Então vamos salmodiar, vamos abrir no Salmo 138. Salmo 138. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutastes e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenda todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Até aqui. Veja, importante nesse salmo aqui é o versículo 1. Eu te louvarei de todo o meu coração na presença dos deuses. O que acontece? Tem gente que quer pegar essa passagem bíblica e dizer que o paganismo e o politeísmo, que é a adoração a vários deuses, está na Bíblia. O que o salmista está dizendo aqui? É o Salmo de Davi. Os deuses das nações, que a gente sabe pela Bíblia que por trás do ídolo está uma atuação demoníaca. Então o que ele está querendo dizer aqui? Ó, diante dos deuses das nações, eu vou ao templo de Deus, louvar a Deus e engrandecer o Deus verdadeiro, o único que é digno de receber honra, glória e louvor. Amém? Vamos então ao nosso texto base, livro do profeta Daniel, capítulo 9. Daniel 9, é um pouquinho para frente de Salmos. Daniel 9, versículo 1 diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo, Senhor, primeiramente pela minha vida, que eu possa transmitir a palavra com graça, com discernimento, de maneira bíblica, que eu não fale de mim mesmo, mas fale as tuas verdades, Senhor. Eu também coloco a vida dos meus irmãos, que eles possam compreender profundamente o que vai ser ensinado aqui essa noite e principalmente, Senhor, que possam colocar em prática. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Por que nós abrimos esse intervalo na palavra? No domingo de manhã, comecei a falar sobre os inimigos da oração. Então, o que acontece? Esse talvez seja um dos capítulos da Bíblia mais completos sobre oração, no qual os princípios que a Bíblia nos ensina de oração estão nesse capítulo. Então, o que eu vou tentar fazer nessa noite? Eu vou fazer uma leitura expositiva do capítulo. Nós vamos tentar, através da pregação bíblica,
e na situação que Daniel está passando, e trazer esses princípios para a nossa vida. Por quê? Porque oração, infelizmente, é um assunto que muito se fala, mas pouco se conhece. Então eu tive o cuidado de começar trazendo os inimigos da oração. Nós vamos voltar um pouco nesse assunto. Sexta-feira na live eu vou falar disso também. Vou vir em Daniel e talvez eu vou ter que dar uma passada no livro de Isaías no domingo de manhã. Por quê? Porque na semana que vem nós vamos estar iniciando uma campanha de oração e jejum. E eu não quero que essa campanha seja feita de maneira atabalhoada. Na verdade, eu quero que os irmãos tenham uma teologia correta sobre oração. Não adianta nada eu querer orar, a vontade de orar é importante, sim. Mas Deus, ele tem critérios muito claros na sua palavra. E ele nos mostra princípios que, se seguidos, eles tornam a oração mais eficaz. E veja, nesse capítulo aqui a gente vê uma harmonia. Por exemplo, todo mundo concorda que Deus já determinou tudo. Nós sabemos que toda a história humana está determinada, correto? A Bíblia nos dá essa informação. Aí olha que interessante, como harmonizar a verdade de um Deus que determinou tudo com a necessidade de orar. É muito simples. Primeiro, Jesus Cristo nos orienta nos evangelhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade. Então eu já começo com Jesus. Segundo, existem alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, o profeta Jonas, ele foi mandado a Nínive. Deus ia subverter a cidade, ia destruir tudo. Quando Jonas pregou, até o rei de Nínive ouviu a mensagem, e eles se arrependeram, se humilharam diante de Deus, e Deus não fez o que ele ia fazer. Da mesma maneira, por exemplo, o Pentecostes. No Pentecostes, Jesus prometeu: ide para Jerusalém, até que de lá vocês vão ser revestidos de poder. O que eles fizeram? Foram para Jerusalém, mais ou menos 120 pessoas oravam. E enquanto eles oravam, o Espírito Santo veio e revestiu a igreja de poder. Um outro caso que nós vimos há 2, 3 palavras atrás, livro do Gênesis. Deus ia subverter Sodoma e Gomorra. Aí a Bíblia fala que quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, lembrou-se de Abraão e livrou a Ló. O que foi lembrar de Abraão? Abraão intercedeu. Lembra que ele falou? Tiver 50 justos, tiver 40 justos, tiver 30 justos. Então o que acontece? Eu tenho que entender que a oração é a locomotiva do poder de Deus. Eu não posso misturar na minha cabeça o fato de que Deus já determinou tudo com a minha responsabilidade de orar sem cessar. São dois assuntos completamente diferentes. Na verdade, eles se complementam. Se complementam de que forma? Que quando eu oro, eu tenho a certeza de que se aquela oração for vontade de Deus, ela vai se cumprir. O que torna a minha oração muito mais fácil, muito mais leve, muito mais tranquila. Então, nesse capítulo aqui, a gente vai ver alguns elementos. Primeiro, Daniel ele nos situa no tempo. Aqui ele está aproximadamente, veja, Daniel ele foi levado para a Babilônia mais ou menos com 15 anos de idade. Aqui haviam se passado aproximadamente 70 anos de que ele tinha chegado na Babilônia. E ele já era um senhor, já tinha passado por vários reis, já tinha sido primeiro-ministro do reino, era uma figura política conhecida. E aí ele está pesquisando nas Escrituras o que ia acontecer com o povo. Olha o que fala o versículo 2. No primeiro ano do seu reinado,
a passar o caminhão, o ônibus. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos em que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aonde que Daniel viu isso? Vamos abrir rapidamente, deixa marcado aqui. Vamos voltar a 2 livros. Livro do profeta Jeremias, capítulo 25. Jeremias 25, versículo 11. Versículo 10. Diz assim: Jeremias 25, 10. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, e a voz de alegria, a voz do esposo, e a voz da esposa, como também o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda essa terra virá a ser um deserto, e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Quer dizer, de maneira espetacular, aproximadamente 100 anos antes, Deus disse quanto tempo seria o tempo de exílio do povo. Jeremias tem mais um texto, Jeremias capítulo 29, versículo 10. Vamos lá, vamos no 29. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a esse lugar. Até aqui. Deixa marcado aí, não tira de Jeremias. O que acontece? Daniel vai na primeira fonte de oração, que são as verdades da palavra de Deus. Então, sempre que eu vou orar, eu tenho que orar de acordo com a verdade da palavra. Essa é a primeira regra. Ensinei para vocês domingo que, inclusive, é importante eu confessar verdades da palavra. Quando eu oro baseado na verdade da palavra, eu oro com uma segurança de oração muito maior. Agora, veja que fato interessante. O profeta Daniel não viu na Bíblia que o cativeiro ia ser de 70 anos? Sim. O profeta Daniel acreditava que a Bíblia ia se cumprir? Sim. Ele era profeta, íntimo do Senhor. Aí eu pergunto, se ele viu na Bíblia, e se ele tinha certeza que a Bíblia ia se cumprir, por que ele foi orar pelo assunto? Não é uma boa pergunta? Veja, nós confiamos na bondade de Deus, nós confiamos na beneficência de Deus, nós confiamos que Deus cuida de nós. Mas, curiosamente, nós oramos todos os dias: Senhor, livra-nos de todo mal. Senhor, não permita que nós caiamos em nenhuma armadilha. Nós sabemos pela Bíblia que Deus nos guia em tudo, mas diariamente nós oramos: Senhor, guia nesse dia, dá estratégia. É a mesma coisa que Daniel está fazendo aqui. A pergunta é: por quê que Daniel, sabendo que Deus é soberano, e sabendo que a palavra de Deus não volta vazia, ela se cumpre, por que ele entrou no processo de oração? Olha que interessante. Vamos ler o versículo 11 de Jeremias 29. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar
de onde vos transportei. Simples. Por que Daniel começou a orar? Porque ele viu a ordem na palavra, Deus falando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. A própria profecia que dava de 70 anos de cativeiro ordenava o povo se voltar a Deus, ordenava o povo buscar a face de Deus em oração, ordenava o povo em se humilhar diante do Senhor. E agora vamos voltar em Daniel 9. Volta lá em Daniel 9. Por favor. Olha o que Daniel faz. Vamos ver se Daniel orava de maneira bíblica. Versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Olha que interessante. Daniel leu, entendeu 70 anos, entendeu o que a profecia dizia, imediatamente começou a buscar o Senhor. Mas ele não buscou o Senhor de uma maneira aleatória. Ah, Senhor, tu sabes. Não. Ele se dirigiu ao Senhor com oração, com súplica. Súplica na literatura hebraica é algo intenso. Irmãos, aqui tem o primeiro ensinamento sobre oração. Vão haver coisas na sua vida que você vai suplicar ao Senhor. E quando você vê aparecer junto a figura do jejum, do saco e da cinza, isso quer dizer que você precisa de uma resposta urgente. Veja, o jejum não é apenas para isso. Por exemplo, em algumas confissões de fé de algumas igrejas, eles dizem que o jejum é só para calamidade, assim, é indicado para calamidade. Mas o jejum não é apenas para isso. O jejum realmente é para buscar a face do Senhor, buscar a fé da parte do Senhor, buscar sabedoria da parte do Senhor, buscar intimidade da parte do Senhor. Porém, a gente percebe na Bíblia que quando é um assunto extremamente sério, por exemplo, a irmã que nós estamos orando, por exemplo, um problema de saúde, normalmente a minha oração vai ser seguida de jejum. E pano de saco, o que é? Pano de saco e cinza. No Antigo Testamento eles vestiam roupas grosseiras e jogavam cinza de carvão na cabeça, mostrando que eles estavam afligindo a sua alma. Na verdade, o que a pessoa está dizendo aqui, ela fala: Senhor, eu estou te buscando, não só te buscando, eu estou suplicando. Não só suplicando, eu estou te buscando de uma maneira em que eu estou me humilhando diante de ti. Eu sei que somente o Senhor pode reverter essa situação. Então eu tenho que entender, gente, que assim, a vida cristã não é piadinha, nem banco, nem caça-bênçãos. A vida cristã vai exigir de nós momentos de intensa intercessão, de se humilhar diante de Deus, de buscar com jejum. Por exemplo, nós vamos iniciar uma campanha de oração. Aqui na igreja a gente faz assim: 21 dias de oração, no qual nós temos alvos gerais da igreja e a pessoa coloca os alvos pessoais dela. E nesses 21 dias, 7 dias de jejum, que vão escolher aleatório. Veja, na igreja onde eu fui salvo, a gente fazia 40 direto. Todo mundo junto. A gente batia na sexta-noite, 6 da tarde, e em jejum direto até domingo, meio-dia, 40 horas de jejum. Então tem gente que busca o Senhor de maneira muito intensa. E eu lembro de um caso que aconteceu na igreja que eu fui salvo, que eles começaram a orar para adquirir um prédio. E no 5º dia que eles estavam de jejum e oração, Deus deu o prédio, fechou o negócio. Aí o pastor deu risada e falou: Senhor, o senhor tem um bom humor tremendo. Agora nós vamos até o fim, porque nós somos sérios com o Senhor. O senhor já deu a bênção.
Mas nós vamos em jejum e oração por mais 35 dias. Só que agora vai ser em agradecimento pelo teu poder. Então assim, o que acontece? Eu quero desafiar os irmãos a subirem um degrau na qualidade de oração. A buscar e ter uma vida de oração e de jejum um pouco mais intensa. Isso requer uma disposição pessoal. Isso requer fazer coisas que muitas vezes eu não estou acostumado. Mas o que eu posso dizer para os irmãos, na minha experiência, é que o jejum e a oração nos abençoam grandemente. Aí a pessoa fala, pastor, mas eu tenho dificuldade de orar. De orar não, de jejuar. Muitos têm dificuldade de jejuar. Aí eu tenho algo, veja, eu não quero fazer isso de maneira afrontosa, mas quero fazer isso para você parar para pensar. Quando você tem que fazer um exame de sangue, você jejua. Quando você vai fazer uma cirurgia, você jejua. Se você for fazer uma endoscopia, você fica no mínimo 12 horas sem comer. Sem nenhuma motivação. Então o que eu estou querendo dizer, trazer aqui para a Terra, você é capaz sim de ficar sem uma refeição. E no caso do jejum bíblico é muito melhor, por quê? Porque no momento que eu tiver sem aquela refeição, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar orando, vou estar ouvindo uma palavra, vou estar lendo a Bíblia. Então, de um lado, eu corto o alimento da carne, eu quebro a carne com o jejum e alimento o meu espírito. Entendeu? Eu, por exemplo, eu jejuo assim, eu almoço e cortou. Lógico, com água. A água não corta jejum. Água é água, a água é solvente. Dos poucos casos da Bíblia que não se bebeu água, foi o caso de Nínive e o caso de Paulo, quando teve a visão em Damasco, só. Mesmo assim, por 3 dias. Aqui na igreja, é proibido jejuar sem água mais de 3 dias. Só que eu indico a nunca jejuar sem água. Para vocês terem uma ideia, eu em 21 anos de salvo, graças a Deus, o Senhor me deu essa graça de jejuar. Eu com 3 semanas de crente eu jejuava já, porque aonde eu fui chamado era normal. Eu não sabia nada de fé, chegava lá os irmãos, todo mundo jejuando. Eu olhava e falava, está todo mundo jejuando, vou jejuar também. Não estava nem aí, foi bom para mim, porque eu aprendi certo, entendeu? Aí quando eu cheguei aqui no Paraná, os irmãos vinham jejuando assim, eles olhavam para minha cara como se eu fosse meio esquisito. Eu falei, irmão, isso aí lá onde eu fui salvo, todo mundo faz assim, então eu faço igual. É que nem orar em pé, eu tenho mania de orar em pé andando. Por quê? Porque onde eu fui salvo, o pessoal tinha mania de pegar um enorme salão e ficar orando em pé, andando. Eu peguei esse hábito, na verdade são hábitos das igrejas. Mas assim, eu almoço e não como mais nada até outro dia. Faço meus afazeres à tarde, barriguinha está cheia ainda. Trabalho, quando dá 6 da tarde, começa a vir o efeito do jejum, que 6 da tarde eu estou acostumado a jantar. Só que aí o que eu faço? Eu vou ouvir palavra, vou ler a Bíblia, vou fazer aula de teologia e tomando água. Gente, tranquilo, quando dá a hora de dormir, vai dormir numa boa, dorme bem, acorda bem, toma café, nada aconteceu. Entendeu? Agora, existem pessoas que gostam de não tomar o café da manhã, mas a grande questão é, quando você vai ouvir a palavra? Quando você vai ler a Bíblia? Quando você vai orar? Jejuar não é apenas cortar o alimento. Jejuar é cortar o alimento e alimentar a alma, o espírito. Por isso que eu acho que esse método que eu tenho de jejuar é bem interessante. Porque eu posso chegar à noite tranquilo. A Paula às vezes pega o telefone, pega um louvor, vai lá para o quarto orar, ouvindo os louvores espirituais, entendeu? Porque tem tempo, você já fez tudo, você está se dedicando para aquilo.
e trazendo nosso exemplo para exame de sangue, exames médicos, você também fica sem jantar. Talvez você não consiga almoçar e parar de comer. Talvez você precise de uma refeição no meio da tarde. Mas se fizer uma refeiçãozinha no meio da tarde, você vai conseguir sim. Passar o período da noite, fazer seu jejum e até o dia de manhã cedo. Até que você se habitue com isso e você consiga passar um período maior. Mas eu só estou mostrando para você o caminho. A gente vê Daniel fazendo as coisas com critério. Ele leu na palavra de Deus, você vê Daniel sabendo muito bem o que ele estava fazendo. Em obediência à palavra. Amém? Vamos mais um pouquinho. Versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Primeira coisa que Daniel orou, lembrando da aliança com o povo de Israel. Primeira coisa que nós oramos: Senhor, somos teus filhos, tu nos salvaste, tu és o Todo-Poderoso, aquele que guarda a minha vida, aquele que me guia em tudo. Baseado nessa aliança que tenho contigo, como eu sou teu filho, eu venho diante de ti. Lógico, não precisa. Aqui eu estou falando. Quem me conhece sabe que as minhas orações são simples. Mas aqui na pregação, de maneira didática, nós usamos palavras mais bonitas, mais apropriadas. Mas você não precisa usar, vou orar na linguagem Almeida, Corrigida e Fiel. Não, com as suas palavras: Senhor, tu és meu Pai. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu confio em ti. Tu és o Todo-Poderoso, tu és grande. É o que Daniel está fazendo aqui. Então, o começo da oração é a base bíblica. A continuação da oração é se afligir diante de Deus. A continuidade disso é a aliança de Deus contigo. E aí Daniel continua, versículo 5. Vamos entender da cabeça de Daniel. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. O que Daniel começa a fazer aqui? Uma confissão de pecados. Aí eu pergunto, pela literatura bíblica, Daniel era um pecador nato, pecador profissional? Não, a gente percebe que Daniel era alguém que andava em intimidade com o Senhor. Daniel pecava? Sim, como nós pecamos. Mas o pecado, com certeza, era um acidente na vida de Daniel. Do que ele está orando aqui? Ele está orando do pecado do povo. O que levou o povo ao cativeiro foi a desobediência à lei de Moisés. Deuteronômio 28. Entendeu? Se vocês obedecerem, virão as seguintes bênçãos. Do versículo 15 em diante. Mas se desobedecerem, virão as seguintes maldições. E aí o Deus vem e coloca o povo no exílio. É que nem nós estamos aqui. Senhor, nós sabemos que tu enviaste a peste. Nós sabemos que tu está varrendo a terra com juízo. Nós sabemos, Senhor, que tudo que está acontecendo na terra está de acordo com a tua vontade. Mas, Senhor, nós nos humilhamos diante de ti. Nos livra desse mal. Senhor, o Senhor sabe que nós somos pecadores, o Senhor sabe que nós somos imperfeitos. Senhor, tem misericórdia do nosso país. A população do nosso país peca contra ti. A população do nosso país é sexólatra. É uma população idólatra, uma população que ama feitiçaria. Senhor, remove o juízo de sobre nós. É o que Daniel está fazendo. Então, é nisso que eu tenho que ter foco, é o que ele está fazendo aqui. Ele está falando dos pecados que estão ao seu redor.
E ele continua, ele aprofunda na oração. Versículo 6. E não damos ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Do que ele está fazendo aqui? Por exemplo, Jeremias, que escreveu aquele texto, foi diante do rei Zedequias e falou, olha, Zedequias falou, você tem uma palavra da parte de Deus para mim? Ele falou, tenho, se entrega para o rei da Babilônia, que você vai ter sua vida por despojo. Porém, se você não entregar, teus filhos vão morrer na tua frente, e você vai morrer diante de Nabucodonosor. O rei não quis se entregar, aconteceu exatamente o que foi falado. Então o que acontece? Hoje, quem são os profetas que falam para nós? A Bíblia. Como que eu sei os avisos? Através da Bíblia, gente. Quando eu olho a minha volta, quando eu olho a impiedade da humanidade, é claro que Deus vai trazer juízo. Não tem como. De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar certamente colherá. Ah, pastor, mas teve irmão que morreu de Covid. Está melhor que você, já está cara a cara com o Senhor. Enquanto a turma está chorando aqui, ele está na maior festa, abraçadão com Jesus. Se você pudesse fazer uma enquete, quer voltar agora? Eu falei, não, está louco? Você está maluco? Eu estou bem aqui, fico você para ir, eu te espero a hora de você chegar. Mas nós temos que entender que Deus está varrendo a terra, porque tem muita impiedade, tem muita coisa errada. Todas essas coisas que a gente vê à nossa volta são juízos de Deus, são avisos. Se arrependam, se convertam, busquem a minha face. O que o homem está fazendo? Está aumentando a perseguição sobre a igreja, está aumentando a perseguição cultural, está subvertendo os valores de Deus. O que vai acontecer? Deus vai apertar mais, vai vir mais juízo, mas aí entra a nossa oração. Senhor, conforme a tua palavra, tu diz em tua palavra, porque guardasse a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei. Senhor, é tu que me protege, percebe a importância? Então é muito importante quando eu vou orar a confissão de pecados, primeiro pessoal, depois, não tem problema eu falar, Senhor, nosso país peca, existe corrupção, existe roubo, existe mentira, existe engano. Filhos de Belial têm o poder. E nós vemos tudo isso. Não custa nada. Você precisa fazer isso sempre? Não, mas é importante no período de oração. Você colocar a realidade da sua volta, é o que Daniel está fazendo aqui. É notório, gente, a coisa está feia. Não se engane. A coisa está feia. Se Deus não pôr a mão, vai ladeira abaixo. Não se engane com imunização, com essas coisas. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, de todos os lados, com muita gente envolvida. Homens maus que odeiam a igreja, que odeiam a Deus, se levantaram para fazer suas maldades. Nós temos que entender tudo que está acontecendo à nossa volta. É momento de orar e jejuar. Que Deus tenha misericórdia, como foi na pandemia de gripe espanhola de 1917, que de uma hora para outra sumiu o vírus. Sem vacina, sem nada. Sem remédio, sumiu. Deus tirou com a mão. Minha oração é que Ele faça a mesma coisa. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Se Ele resolver não fazer a mesma coisa, se Deus resolver continuar moendo a terra, quem pode resistir é o braço forte do Senhor. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar não uma roupa de saco, vou pegar duas. Não vou jogar pó na cabeça, vou pular numa piscina de pó, é figurativo, é lógico. Porque misericórdia, gente. Parem para pensar
as coisas que estão diante de nós. Corremos o risco da nossa liberdade nunca mais ser a mesma. Coisa séria, ninguém está parando para ver. Está todo mundo anestesiado. Coisa muito séria pode vir, entendeu? Por isso que a gente precisa de Deus. Ah, pastor, mas é a primeira vez que isso acontece na Terra? Não! Já aconteceu coisa pior. Imagina quem morava na Europa, com Adolf Hitler trazendo trevas sobre toda a Europa. Sobre toda a Europa. Pior que hoje. Mas Deus foi lá e retirou. Parecia que Hitler era o anticristo, parecia que o reino da besta estava sendo implantado, o povo de Deus, que era o povo judeu, estava sendo martirizado. E Deus vem, praticamente um grupo de cientistas alemães consegue fugir da Alemanha, chamada Operação Valquíria. E eles retiram esses homens de lá, acontece o dia D, os aliados entram na Europa, e o terceiro Reich, poderosíssimo, começa a cair de todos os lados. E Deus remove todo o mal. Então nós temos que entender que quem vai ditar de história é Deus, mas o que eu quero de vocês, como pastor de vocês, é que vocês estejam atentos para os tempos. Abram os olhos. Pula fora dessa discussão direita e esquerda. É lógico que a gente tem alguma predileção, mas pula fora disso. Não confie em política. Política é mais um aspecto da nossa existência. Importante sim, mas é pequeno perto de Deus. Mas orem em volta, orem. Quando vocês virem algo errado, intercedam. Senhor, ó, isso aí não está certo. Ó, tal coisa não está certo. Entendeu? Pensem no desdobramento das coisas. Peraí, se isso aí avançar, vai dar onde? Peraí, isso aí em relação à igreja, pode espirrar de que forma? Porque, gente, não se engane. Na primeira oportunidade vão vir para cima da igreja. Na primeira oportunidade. O alvo é remover a cultura judaico-cristã da terra. Nós não somos bem-vindos nesse mundo. Os senhores do mundo não amam a igreja. Os senhores do mundo toleram a igreja porque são obrigados. Isso que nós vivemos no Brasil, onde cada 10 pessoas, 3 ou 4 são crentes e 1 ou 2 são católicos praticantes. Imagina se aqui é igual à Europa, que é um cemitério. Na Europa, menos de 1% confessa que Jesus é o Senhor. Sabe o que é isso? Menos de 1% confessa que Jesus é o Senhor da vida dele. Crente, não estou falando religião vazia. Então nós temos que discernir os tempos. Precisamos buscar a face do Senhor. E faz parte, Senhor, olha, o Senhor está vendo os pecados que estão divulgando. Senhor, o Senhor sabe melhor do que eu o que o homem está fazendo. Isso é contrário à tua palavra. Isso está errado. Sabe, fazer algo correto. E o texto continua, vamos lá. Versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Olha o que Daniel fala: Senhor, tu és o dono da justiça. A justiça está contigo, mas nós estamos no exílio, estamos debaixo de um rei ímpio, fomos colocados aqui por causa da nossa desobediência. O Senhor trouxe juízo sobre o povo de Israel. Entendeu o que ele está orando aqui? Isso me lembra uma coisa: mundo moderno, século 21, ano de 2020. A terra está virada de ponta cabeça. A terra está virada de ponta cabeça. Amém? Amém? Gente, já tem campo, eles chamam de campo de reeducação.
Já tem campo de concentração na China lotado de crente. Porque lá é a maior igreja do mundo, mais de 250 milhões de cristãos. Subterrâneo, não pode ter igreja que nem a nossa aqui. Os caras já vinham aqui e prendiam todo mundo. Eu, por exemplo, eles jantavam. Eu jogava num balde de ácido, que nem desenho animado, só para ver o esqueleto sair do outro lado. Entendeu? Mas lá a igreja está crescendo. Por quê? Porque eles compreenderam que eles só têm a Deus. E eles vão contra o regime, e são fervorosos, e vão à luta. Nós não sabemos o que pode acontecer. Existem algumas coisas esquisitas acontecendo na América Latina, as quais eu preciso prestar atenção. Por exemplo, teve província argentina que pegou um presídio e colocou lá dentro quem estava doente de Covid. Província de Formosa, na Argentina. É decente um negócio desse? Passa pela cabeça um negócio desse? Imagina o que vão fazer com os crentes quando a lei permitir. Percebe o que a gente precisa orar? Gente, não demora muito. Ano retrasado, o governador de São Paulo queria tirar a palavra Deus dos livros didáticos de São Paulo. Recuou porque meteram a boca no trombone. O maior estado da federação ia fazer isso nos seus livros didáticos. Teve que recuar, porque a turma meteu a boca. Não, aqui nós somos um país que ama a Deus. O país é laico, mas porque ele é laico, ele me dá o direito de adorar a Deus. E cada um adora o que quiser. Eu quero adorar a árvore, problema seu, adore. Quero adorar a grama, problema seu, adore. Percebe o tempo que nós estamos vivendo? Gente, tempo difícil. O tempo daquelas florzinhas da igreja, ele meio que está em segundo plano. Tem igreja que está aqui para sobreviver, por causa de todos os desdobramentos de tudo isso que a gente está passando. Tem gente pulando pro ladinho para poder manter a igreja aberta. Sabe? Tem pastor abrindo mão de salário, de um monte de coisa, vivendo com pouco, entendeu? Para manter a igreja aberta, porque tem compromisso com a palavra de Deus. Amém? Vamos mais um pouquinho. Versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. A confissão do pecado das autoridades. Gente, entenda. Existe um ensino na igreja errado de maldição hereditária. Eu já acreditei nisso até 2014, quando eu entendi que não existe maldição hereditária. Porém, existe um mandamento que diz o seguinte: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira ou quarta geração daqueles que me aborrecem. O que Deus está falando? Essa geração comete iniquidade. A outra geração continua cometendo iniquidade. Eu vou visitar eles. Visitar ou é para abençoar, ou é para trazer juízo. Por exemplo, Deus visitou seu povo no Egito. Foi para libertar. Deus visitou Israel, mandando para a Babilônia. Foi para trazer juízo. Deus visita a iniquidade. Então o que acontece? Todo esse pecado acumulado que a gente tem nas gerações passadas, Deus continua visitando. Por quê? Porque se continua praticando as mesmas iniquidades. Até pior, eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até terceira ou quarta geração daqueles que me aborrecem. Quer dizer, toda geração que aborrecer a Deus, Deus vai visitar para juízo. É o que nós estamos vivendo. É só olhar as músicas, é só você abrir os anúncios de TikTok que você vê no seu celular. Estamos malucos? Nós perdemos a noção, perdemos a decência. Sabe, eu olho
Já não sou mais garoto, 55 anos de idade, mas fico olhando, falo, mas sem motivo. Gente, eu já fui ímpio, já fui maloqueiro. Mas nem quando eu era ímpio era assim. A gente pelo menos tinha vergonha na cara. É o que Daniel vai falar mais aqui à frente. Quer ver o que ele vai falar? Versículo 9. Ao Senhor, deixa eu ver o horário. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. A oração bíblica aqui, Senhor, Tu és misericordioso, Tu és bom. Nosso povo é ímpio, mas lembra da Tua misericórdia, lembra da Tua bondade. Essa é a oração nossa. Senhor, olha, nós merecemos que o Senhor faça o seguinte: o Senhor aperte o botão vermelho e não tem mais terra. Inclusive, nós merecemos o seguinte: tudo para o inferno. Porque é tudo transgressor. Mas, Senhor, lembra da Tua bondade, lembra da Tua misericórdia. Lembra que Tu és um Deus amoroso, Tu és um Pai bom. É o que Daniel está fazendo aqui. Vocês acham que Deus esqueceu que Ele é bom? Não, você está engrandecendo. Quando eu falo lembra, é uma figura de linguagem. Eu estou engrandecendo a Deus. Isso é elemento de oração, gente. Para hoje. Senhor, lembra que é o Senhor que afasta a peste. É o Senhor que afasta a fome. É o Senhor que dá a chuva para as nossas plantações florescerem. É o Senhor que pune o homem mau. É o Senhor que traz bons governantes sobre o povo. Assim que se ora. Base bíblica. É o que Daniel está fazendo. Mas o texto continua, versículo 10. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Ó, Daniel está dando um tratado de oração e de lei de Moisés aqui. Lembra que eu falei que o povo foi mandado para o exílio que desobedeceu, Deuteronômio 28? É lei de Moisés. Daniel vai no ponto. Olha o tipo de oração para hoje em dia. Senhor, Teu nome é engrandecido na Tua salvação. Tu és glorificado quando o Senhor resgata o ímpio. Senhor, tanta gente que come em Nínive não sabe discernir a mão direita da esquerda. Salva eles para que Teu nome seja engrandecido, a Tua bondade seja glorificada em todos os países da terra. Essa é a oração bíblica. Essa é a oração bíblica. Percebe a diferença das nossas orações? Senhor, em nome de Jesus, a mente, ó. Isso não é oração. Ainda mais para o tempo que nós estamos vivendo. Talvez os irmãos não tenham se apercebido do risco que sonda as nossas famílias. Valores estranhos ao Evangelho chegaram. Chegaram. Nossos filhos são o alvo. Nossos netos. Está aí, já chegou. Já chegou. Amém? Vamos mais um pouquinho. Versículo 12. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo esse mal nos sobreveio apesar disso. Não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à Tua verdade. Até aqui. Olha que legal. Engasguei.
Amém. Dá mais um golinho. Acho que passou. O que acontece? Novamente a gente vê aqui, Daniel, já vai voltar, confessando o pecado que está em volta. Daniel não fazia isso. Da mesma maneira que eu e você não fazemos isso. Quando a gente vê que errou, o que nós fazemos? Senhor, errei. Senhor, me perdoa. Mas a gente percebe aqui, Daniel está fazendo uma oração pelo povo. Nós vamos estar fazendo uma oração por todos nós e pela situação que se levanta à nossa volta. É algo mais amplo. E algo mais amplo exige uma oração mais ampla. Não é, Senhor, obrigado por esses alimentos, nós te damos graça, pedimos que o Senhor santifique, em nome de Jesus, amém. Não é só isso. É mais. É o que Daniel está fazendo aqui. O povo está no exílio. E o texto continua. Versículo 13. É isso? 14, isso. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a tua voz. Daniel reconhece. Você não vê Daniel falando, o diabo trouxe sobre nós. Não, Deus trouxe. Vocês percebem o problema que nós estamos passando? Se é o diabo, no poder do nome de Jesus, é fácil. É que nem o tipo de demônio que nós estamos lidando com todas essas filosofias. É muito melhor que manifeste um demônio, que a pessoa vira os olhos espumando. É muito melhor. Você chega e fala, quieto, sai agora no nome de Jesus, saiu. Do que você lidar com ideologia demoníaca que atua pelo lado de fora. E que você fala, sai capeta, ele fala, não saio não. Esse é o problema. Assim, numa boa, sem querer ser inconsequente. Deus sabe do temor. Gente, expulsar demônio, qualquer crente nascido de novo, vai falar, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. É que graças a Deus nós não temos muitas experiências onde manifesta demônio, que é um negócio meio indigno, é um negócio meio chato. Você vê o ser humano criado em mais semelhança de Deus ser possuído por um demônio, não é legal. Mas resolve isso. É só orar que o poder do Espírito Santo em nós, o poder do nome de Jesus expulsa. O problema é lidar com o demônio refinado, de altas filosofias. Coisa muito bem pensada. Coisa muito bem calculada, que vem sendo aplicada. Gente, eu vi um documento essa semana da Fundação Rockefeller, de 1933. Você chora. Eles já falavam de políticas ligadas a controle populacional com aborto e ideologia de gênero. 1933. Minha mãe não era nascida em 1933, ela nasceu em 1935. Quer dizer, quase 90 anos atrás, a turma já estava falando. Entendeu? Porque a ideia é riscar o cristianismo da face da terra. Acorda! Você não é bem-vindo. O mundo não te ama. Está na hora de cair essa ficha. Embora você ame as pessoas, pregando a verdade do Evangelho para elas. Sabe?
1933, está lá o documento. Eles têm tudo arquivado, né? O bom é isso, você tem como pesquisar. Dá um pouco de trabalho, mas você chega lá. Entendeu? E você vê e fala, agora estou entendendo, chegaram, nós chegamos. Por exemplo, quem viveu aqui mais tempo no Brasil, viu que a partir de 1978, com a lei da anistia, as bancas de jornal do Brasil foram invadidas por todo tipo de pornografia. Só eu e o João lembramos disso. Você não via revista de mulher, essas coisas, não tinha filme pornô. A partir de 78, quando o governo militar fez a lei da anistia, o Carlinho lembra disso. Varreu. Aí você fala, o que é lição legal? Não, é destruir a família. Pornografia. É falar para você, você que é fiel à sua esposa, você mulher que é fiel ao seu marido, você menina e menino que quer seguir a Bíblia e casar virgem para agradar o Senhor, você é o trouxa. Porque está todo mundo tendo relação sexual com todo mundo, e só você que é o Zé Bíblia não faz isso. Essa é a ideia. Só que nós estamos há 43 anos, de 1978. Daqui a pouco vai dar meio século de liberação sexual. Qual que é o alvo? Destruir a família judaico-cristã. Como eu destruo a família judaico-cristã? Destruindo a igreja. É assim que eu faço. Mais ou menos como no livro de Esther, Amã, ele queria destruir todo o povo judeu. Mais ou menos a mesma coisa. É uma situação parecida. Só que não é aberta, não precisa dar um tiro em você. É só eu ganhar os seus filhos, não vou ter crente. Vai acontecer que nem na Europa, as igrejas estão fechando. A igreja está virando cinema, está virando teatro. O prédio está sendo comprado, está sendo demolido e construído um condomínio em cima. É isso que está acontecendo, simples assim. Se eu pegar a próxima geração, não vai ter crente. Lógico que é um ledo de engano, né? Que eles nunca vão conseguir vencer a igreja. Mas veja, eu tenho que parar para pensar. Tirando Estados Unidos, tirando Brasil e África, e lá a China, acabou a igreja. Nós temos que levantar a mão para o céu. Glória a Deus, cada bairro que você vai, que tem uma igrejinha pequena, daquelas irmãs do coquinho, os irmãos de terninho, que pega aquela biblinha surrada e vai para a igreja. Glória a Deus por isso. Irmão, mas eles não têm a teologia correta. Vai explicar isso para o traficante do bairro. Prefere a teologia do traficante? São nossos irmãos. Nossos irmãos vão para o céu junto, oram por nós. E nós temos que orar por eles, porque é tudo igreja. Teologia é para cá, Mas é tudo irmão, nascido do Espírito. Gente que ora por nós sem nos conhecer, gente que orou pela sua salvação, gente que orou pelo Brasil, quando no Brasil eram 4, 5% de crente, gente que orava nas igrejas pentecostais, nas igrejas batistas, nas igrejas presbiterianas, nas congregações cristãs do Brasil, gente que orava para que Deus visitasse o Brasil. E Deus visitou. Mas tem um monte de gente não é convertida. Isso aí é Deus que vê. Não cabe a você. Mas a teologia não concorda. Tudo bem, fica dentro do ambiente da igreja, aqui, para nós. Entendeu? Eu estou na rua, eu lido, eu vendo Bíblia. Está cheio de irmão de outras igrejas querido, gente que o mundo não merecia. Amém? Vamos partir para o encerramento. Versículo 15. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado,
temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nosso pai, tornou-se Jerusalém e teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o seu santuário assolado, faz-se resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Olha o que ele está falando aqui. Está falando da destruição de Jerusalém, o templo destruído, o santuário assolado. Quem é o santuário hoje que está sendo assolado? A igreja está sendo atacada. É sobre a igreja que nós temos que pedir proteção. É isso. E aí o 18 ele fala: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas nas suas muitas misericórdias. Olha o que ele fala aqui: Senhor, eu estou orando isso não baseado que eu sou bom. Nós estamos orando isso baseado na tua justiça, baseado no teu amor, baseado na tua bondade. Essa é uma outra chave de oração. Senhor, eu estou pedindo isso, não porque eu sou bom, mas porque tu és Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Essa é a oração que Daniel está fazendo aqui, que nós temos que fazer. Não acho que você é muito bom. Nós não passamos de um bando de pecadores alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus. E glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Não ouvi um amém, né? Aqui nós somos tudo meio tradicional. Tudo... Versículo 19. Eu sei que os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer, só fiz uma brincadeira. Versículo 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Olha que oração bonita. O que acontece? Jerusalém é a menina dos olhos do Senhor. Israel é o povo eleito da antiga aliança. Com eles no exílio, o nome de Deus não é glorificado. Qual é o tipo de oração que Daniel está fazendo aqui? Senhor, restaura tudo, que o teu nome vai ser engrandecido. Senhor, nos protege, faz uma igreja vibrante, faz uma igreja que te ama, faz uma igreja que evangeliza, fortalece tua igreja, que nós sejamos luz do mundo e sal da terra, que as pessoas possam te ver através do teu brilho, da tua unção, manifeste em tua igreja. Senhor, nesse tempo de trevas, que a tua luz brilhe através do ministério da tua igreja. Espírito Santo, move profundamente na terra, traz o avivamento, vem salvando poderosamente, vem nos limpando nesse tempo de trevas. É o que Daniel está orando aqui. E é o que nós temos que orar. É com esse coração que eu me aproximo de Deus. Colocando Deus na posição de Deus, como Todo-Poderoso, e nós na posição daqueles que foram alcançados pela graça dele. E temos o privilégio de servir a Deus com jejuns e com oração. Amém? Vamos orar? Pode cortar. Pode cortar, senão fica grande. Senhor,